Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, doce justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anuncia e prenúncia do meu retorno. Eu sou o Consolador enviado do Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis do jeito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continua gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henrique Cristo, filho do homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles reinam em glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bate e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate e abrir-se-á. Tarda jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da Mãe Terra. Ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais, meus filhos, ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insisti discretamente, toda a alma requer
compreensão e tendrez. Se vossas instruções não estiverem de acordo com a vontade do Criador, comece de novo. Sempre de novo, até conseguir atingir o objetivo final, que é a libertação de todos para a comunhão íntima com meu Pai, Senhor e Deus. Que tenham todos a minha paz. Pessoal, informem suas localidades, seu nome ou pseudônimo, se tiverem alguma dúvida a fazer ao INRI. Daí vocês podem colocar aqui no chat da rede social que vocês estão conectados a pergunta. E acessem os sites henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível a literatura da Soucha, o Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2, gratuitamente, gente, lá no site do Henrique Cristo. Luiz de Resende, Rio de Janeiro. Henrique, quantos dias você ficou na Terra depois da ressurreição e o que você fez? Ele entendeu ressurreição, né? Porque não houve ressuscitação, e sim ressurreição. É isso que ele falou, Então, muito bem, então ele está certo. Eu fiquei o tempo necessário para instruir os que aqui ficaram, não mais que 40 dias. Depois, voltei para o Pai, e os que ficaram aqui na Terra, uns se dedicaram ao Senhor, seguiram minhas instruções, e outros mentiram bastante, fingindo que o que falavam viesse de mim. Citando, já que ele fez essa pergunta, citando um exemplo de sempre, que eu tenho reiterado de novo, uma das principais mentiras que está lá na Bíblia, em Mateus 7, versículo 27, está escrito que, sempre tem os novos ouvintes, então tem que também abrir os olhos dele. Está lá escrito que eu estava na orla marítima com Pedro e vieram coletor de imposto me tributar, cobrar imposto. E eu disse para Pedro, olha a mentira que colocaram lá. Pedro, pega o teu anzol, vai lá, joga na água, e o peixe que pegares, o primeiro peixe que pegar, tu abre a boca dele, tira o dinheiro para pagar o meu imposto e o teu. Isso é uma mentira tão grande, isso em Mateus 17, versículo 27. Então, podem conferir. É uma mentira tão grande, porque primeiro que eu era itinerante, eu era nômade, eu não tinha sequer onde reclinar a cabeça, como é que podia pagar imposto? Imposto paga quem tem algum bem, algum imóvel. Segundo, que fazia muito tempo que eu já via, quando escreveram isso aí, quando eu já tinha sido crucificado. E assim, com esta mentira, vieram outras, que eu estava participando de uma festa, e beberam todos vinho, acabou o vinho, e a mamãe, Maria, veio pedir para eu fazer água virar vinho. Outra mentira. E outra mentira também, é bom que meditem sobre isto, antes de continuar acreditando nas fantasias e nos engodos dogmáticos. Outra também, que eu andei sobre as águas. Eu nunca andei fisicamente sobre as águas, sim, só em espírito. E então todo mundo deve meditar, raciocinar e ver entre o bem e o mal. E por esse motivo que eu sou obrigado sempre a reiterar da parte do meu pai, que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só com a anuência do Altíssimo podereis compreender a Bíblia. E essa é uma das lendas, essa de que eu fiz o peixe trazer dinheiro da água para pagar imposto. Aí, no entanto, quem quiser raciocinar e sair de ser enganado, faça. Agora, quem quiser continuar sendo enganado, nada posso fazer. Tenham todos a minha paz. Valmir, de Salvador, Bahia. O que acontece com as almas de pessoas que queimam o corpo quando falecem? O corpo, queimou o corpo, as almas normalmente vão para o destino, não tem nada de problema, vão para o destino que é. Se elas não pecaram muito, vão de origem para o Pai. E se pecaram, fica aqui com o status de alma penada. Agora, o corpo queimado, apenas as cinzas vão mais rapidamente se encontrar com a Mãe Terra, que de qualquer jeito vai se encontrar com a Mãe Terra. Então, nesse caso, quando o corpo é queimado, o finado não tem que ficar tanto tempo assistindo velório, nada disso. Apenas já segue o destino dele, o rumo dele, que é, se estiver sem pecado, por Pai. E se não, fica aqui tentando encontrar um outro corpo para partilhar os pecados. Uma cavalgadura. É isso.
inclusive muitas vezes invocado nos centros espíritas, lá acham uma cabalgadura para dividir o peso dos pecados. Tem em toda a minha paz. Rubens de Salvador, Bahia. Henrique Cristo, os apóstolos são seus seguidores ou não? Depende qual apóstolo que ele está falando. Deve ser do passado. Porque, por exemplo, os apóstolos do Constantino, que foram os fundadores da Igreja Católica, nunca tiveram nada a ver comigo. Você está se referindo aos apóstolos do passado. É claro que aqueles que reencarnaram, que me encontraram depois de reencarnar, tiveram comigo e cada um seguiu. Por exemplo, Pedro reencarnou e ajudou-me a fundar a SOST. Ele estava aqui na Terra, foi juiz de direito, foi delegado de polícia e depois se tornou advogado. Quando eu encontrei ele, já estava trabalhando como advogado. Deus mostrou para ele quem eu sou e mostrou para mim quem ele era. E aí ele foi cofundador do Reino de Deus na Terra, cofundador da SOS, que consiste na instituição do Reino de Deus na Terra. E ele já também, que Deus o tenha, já se foi. Em 2005, ele voltou para o Pai. Né? E o Judas Iscariotes, encontrei-o também na França, e durante mais de um bom tempo ele me serviu lá. Só que o dia que ele descobriu, que ele disse para mim quem ele era, porque eu via, eu sentia, ele era um oficial do exército francês que me assistia lá na França sempre, na parte, principalmente concernente a dinheiro. Daí o dia que ele ajoelhou-se numa reunião entre eu e outros discípulos, outros seguidores, eles chorando, Rabi, 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 je suis pas digno de toi, je suis Judas Iscariotes, Rabi, eu não sou digno de ti. E saiu, nunca mais vi ele. Então esse é um outro. E o João, que Deus o tenha, viveu comigo no Brasil durante 12 anos, também da França. Veio da França, ele era professor de ciências humanas lá, e aqui ele foi meu auxiliar, meu motorista. Foi meu auxiliar durante 12 anos. E era bem mais de idade que eu, que o Senhor o tenha em sua santa paz. Pronto, o restante, vamos adiante. Qual é a outra pergunta? José Carlos, de Recife, Pernambuco. O que você acha dos filmes sobre possessão demoníaca como invocação do mal? Filme é filme. No filme muitas vezes vocês conseguem retratar, conseguem mostrar, muitas vezes, a vida real. Né? Muitas vezes é fantasia, muita fantasia também, mas tem muitas vezes que eles conseguem retratar a vida real. Então, como é o nome da pergunta, né? O que você acha dos filmes sobre possessão demoníaca? Pois é, o filme, ele tenta mostrar o que é isso. Né? Agora, na vida real, nem sempre é assim como no filme. Mas vale para saber, para as pessoas saberem como é grave ceder ao espírito das trevas, se submeter. Vou dar um exemplo aqui para todos que estão me ouvindo. Se vier um momento de uma tristeza muito grande, um medo de alguma coisa, invoca logo o Senhor para que a tristeza vá fora e o medo cai fora também. Porque senão aí que começa toda a desgraça com o ser humano. Se ela não tem como se defender, porque é o espírito que chega querendo se apossar daquele corpo. Então vai perder o Pai no quarto com a porta fechada, ora o Pai Celeste, ele vê, ouve e abençoe. Daí tu te protege. Qualquer pessoa que sentiu isso já, se quiser fazer experiência quando voltar a acontecer, invoca o Pai para ver como bloqueia. Não pode dizer que deixou entrar e saiu por um lado e saiu por... Não. Não pode deixar entrar. Tem que bloquear e é só com orações fervorosas com o Pai que se consegue sobrepujar tudo isso. Mas um ator, ele pode vir a incorporar, naquele momento que ele está fazendo um papel pesado, a gente vê... Sim, sente, naquele né? momento ele incorpora, sim. Lógico. Incorpora, mas daí é que está, como ele é ator, né? Geralmente depois que terminou, passado algum tempo, ele se desvencilha, né? É melhor, não é muito fácil, não é muito recomendável um ator interpretar isso, mas geralmente depois, com o tempo, quando ele for fazer um outro filme, que não é mais do mesmo gênero, daí ele se desvencilha, porque ele tem um cérebro só, um sistema neuronal só, daí esse sistema neuronal fica ocupado com outro filme. Para aqueles que quiserem entender, essa é a realidade. O Anderson, de Goiânia.
Se alguém comete pecado, quem determina o que é pecado? Você ou a Bíblia? Engraçado. Eu digo aqui agora, só para não perder muito tempo, respondo essa pergunta agora para ele. O que é pecado? Ele perguntou quem determina. Então eu digo da parte do meu pai o que é pecado. Isso já serve para tudo. O que é pecado? Meu pai disse que eu devo explicar para simplificar, para as cabeças não sofrerem tanto tentando descobrir uma coisa aqui, outra acolá. Pecado é tudo que fizeres que faz mal para ti ou a outrem. Tudo que fizeres que não faz mal para ti nem aos outros, não é pecado. Pronto, está definido o que é pecado. Aí tu pode pensar, fumar é pecado, faz mal para ti e para os que estão por perto. Odiar é pecado, porque faz mais mal para ti e para quem tu odeias. E no teu caso, se tu odeia alguém, vai ter problema, úlceras e coisas assim. Então, melhor é viver em harmonia com o Pai, sempre que preciso for, para se proteger, invoca o Pai na oração mais forte que eu tenho da parte dele para vos ensinar. Vou mais uma vez ensinar, quem quiser aprender, aprenda. O novo Pai Nosso. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emana em ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Essa é a oração mais forte que alguém pode usar para orar ao Senhor. É novo, Pai Nosso, porque no Antigo, o Antigo já se cumpriu o que estava lá previsto. Venha a nós o vosso reino, o reino de Deus já está instituído na terra desde o dia 28 de fevereiro de 82, então agora não pode mais rezar, não adianta mais rezar, venha a nós o vosso reino, que já está instituído. Aqueles que ainda não sabem que aqui é o reino de Deus, e que eu sou servo de Deus, e que vim aqui para estabelecer o reino de Deus, continuam boiando, mas aqueles que sabem, então não precisam mais orar o antigo Pai Nosso. Tenham todos a minha paz. Alex Max, de Goiânia. Quando teremos contato extraterrestre? Rebeca, eu sei o que ele perguntou. Esse contato não haverá, não terão, porque não existe esses extraterrestres que ele quer se referir. Tá? Então é um engoto, uma mentira que inventam, e daí sempre novas e novas mentiras para encobrir a primeira. Aqui no Brasil, por exemplo, tinha um homem que ele era o presidente da Associação dos ETs do Brasil. Dos ufólogos. Ele, Rafael Cury, ele confessou publicamente, sim, eu pensei que era teofólogo, ele confessou publicamente lá em Curitiba, quando eu desmascarei na televisão há 30 anos atrás, ele confessou que ele era apenas um embusteiro, que ele apenas estava presidindo aquela associação por questões de lucro. Mas que ele também, aí ele abdicou também depois. Tá? Então, você ri, mas para mim ufólogo e ET é a mesma coisa. Com certeza. Hã? Eu fico imaginando vários ETzinhos. Pois é isso. Então vamos lá. Quem é outra pergunta? João Luiz, pessoal, informe a localidade. Eu estou vendo pessoas fazendo perguntas sem informar a localidade. Informe a localidade, nome ou pseudônimo, se querem que Henrique Cristo responda as suas perguntas, por gentileza. João Luiz, do Paraná. Henrique, como posso ajudar um amigo viciado em apostas? Manda uma bênção. É terrível isso. É muito terrível. Viciado em apostas é muito terrível. Pode ensinar a ele, se ele quiser, aprender a orar o novo Pai Nosso. Pode até orar para ele primeiro, para ele ver. Aí, se ele fizer isso com fervor, o cérebro dele vai começar a ser protegido e não ter esse vício terrível, que eu conheci coisas horríveis com pessoas que viviam apostando, pessoas que eu conheci histórias que o homem perdeu casa, perdeu tudo que tinha, carro, e até mulher. Tem? Até mulher, lá nos livros, há uns 40, 50 anos atrás, até isso aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que eu fiquei sabendo. Então, fazer o possível e o impossível para se livrar do vício. É um vício terrível, é um espírito que incorpora no indivíduo, e aí quando ele perde, aí ele diz, agora que vai jogar mais, porque quer resgatar o que perdeu, e vai, quando vê, está na miséria. Tem toda a minha paz. Levi de Carvalho, de São Paulo. Por que o Senhor entrou no templo e bateu naqueles homens? Acho que ele está falando na Milena, quando o Senhor chicoteou o ventilhador.
Então, é bom até que ele, já que ele fez essa pergunta, se ele está se referindo a 2000 anos, né? É. Pois é, então há 2000 anos, antes de eu chegar lá em Jerusalém, antes de eu saber, de eu fazer o que fiz lá, que está escrito, muito antes, anos antes, enquanto eu ainda nem sabia quem eu era, porque dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não diz onde eu estive, só está escrito em Isaías 7, versículo 14, que com o nome de Emanuel, eu ia comer manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem. Então, eu conheci todas as misérias do mundo antes dos 30 anos, e só depois dos 30 anos que eu comecei minha missão. Mas antes, então, eu conheci as misérias. Eu estive lá, na frente do templo, anos antes. E vi as maracutaias, vi as chantagens que eles faziam com os coitados, que às vezes não tinha dinheiro, não tinha uma vaca para trazer, tinha que trazer dinheiro, tinha que vender alguma coisa, como fazem até hoje nas igrejas, que chantageiam o dízimo. Então eu vi tudo isso por este motivo que eu sabia que tem até uma espécie de banco, um banco não fixo, um banco, como é que um banco flutuante. Câmbio. Hã? Ele Assim, cambiava. tem uma casa lá, uma gaiola com dinheiro para trocar, porque para entrar na sinagoga tinha que ter dinheiro aprovado. Aí, por isso que quando eu cheguei lá eu fiz o que fiz, porque eu tinha visto tudo isso antes, alguns anos antes. Então, por isso que eu sabia que tinha que fazer isso, sabia que eu também sabia, só fiz nessa ocasião, que depois disso eu sabia que o ódio ia tomar conta de mim. São as duas coisas que eu fiz que gerou muito ódio entre os vendilhões, entre os sacerdotes, os sinédrios. A outra foi de dizer que não precisa ir lá pagar nada, pagar indulgência nenhuma, pode ir lá no quarto com a porta fechada. Mateus 6, versículo 6. Quando eu falei que tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo do que se passa e te abençoa, não precisa ir na sinagoga, aí o ódio aumentou contra mim, que culminou com a crucificação, como todo mundo sabe, e que inclusive tem muita gente que pensa que quando eu fui crucificado, eu tinha assim, poucas pessoas que estavam contra mim, o restante, não, todos contra mim. Sobrou só o João, que era o único discípulo que sabia quem eu era, Madalena, e, é claro, a minha genitora, porque o sangue falou mais alto. E algumas mulheres que sabiam, porque o dom da intuição que o Senhor dá para as mulheres, nem todos os homens têm. E daí o restante virou a casaca. Se alguém estudar melhor a Bíblia, vai compreender por que Pedro me negou 3 vezes. Diz que nem me conhecia. Porque ele, quando ele viu manietado, despojado de minhas vestes, ele disse, olha, onde é que você viu? Abandonei família para ficar com esse traste. E ele dizia que era o filho de Deus. Desde quando que Deus ia permitir que fizesse isso com o filho dele? Daí o amor virou ódio. O único que não foi acometido desse sentimento negativo foi o João, que ficou comigo até na última hora, ainda estava no pé da cruz, na hora da crucificação. Quem quiser entender, entende. Quem quiser analisar melhor o Evangelho, eu analise e vai chegar à conclusão que eu estou falando a verdade. Tenho toda a minha paz. Emanuel, de Governador Valadares, Minas Gerais. O dilúvio surgiu para salvar o DNA humano e exterminar a semente da serpente? Naqueles tempos do dilúvio, ninguém sabia nem que tinha DNA, nem havia descoberto o DNA. O dilúvio surgiu e não foi regional para cumprir-se uma profecia, né? Mas não para salvar o DNA. Quem será que inventou isso, hein? É por causa de que teve a serpente lá, que na verdade era uma outra espécie que existia na Terra além dos humanos. E aí o dilúvio veio para tipar essa serpente, DNA da serpente. Bem, se Essa é a está na teoria. Bíblia isso? Não, essa é a Não, teoria pois do é. YouTube. Não está. E ainda se estiver na Bíblia, eu reiterava uma vez mais que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só Deus pode dar vida para aquelas letras. É sagrada sim, porque carrega em seu bojo um grande item das leis sagradas. Mas botaram muita coisa por conta própria lá. Inclusive, se alguém seguir a Bíblia rigorosamente, pode se tornar um assassino. Porque lá está escrito na Bíblia que Deus inspirou Josué,
ordenou que ele fosse matar mulheres e crianças. Então, são muitas mentiras que tem lá na Bíblia. Há que se meditar, há que orar ao Senhor, pedir a Ele que te inspire na hora de querer compreender o conjunto das leis de Deus que estão na Bíblia. Lucas, Porto Velho, Rondônia. Dizem que em 2027 começará o fim dos tempos. É verdade? O fim dos tempos? Hoje terminou o fim do dia, né? E amanhã começa um outro dia, então um outro tempo. Né? Agora, o fim dos tempos que ele quis se referir não tem uma data marcada. Né? Quem diz isso está mentindo. Né? Que é o fim desse mundo caótico. Né? Já disse há 2000 anos que nem o Filho de Deus sabe, nem os anjos do céu, só o Pai sabe. E é melhor que ninguém mais saiba. Né? Porque se soubessem que dia ia começar, qual seria o dia da hecatombe nuclear, as pessoas iam ficar mais loucas do que já estão, porque eu já vejo que está tudo meio de cabeça para baixo. Tem coisas horríveis acontecendo, tem coisas intraduzíveis que eu não posso nem falar, e nem quero falar, e nem gosto de ver. Então, seria muito pior, né? Se soubessem a data. Mas os sinais evidenciam que não está muito longe, né? Então, só Deus sabe. Quem quiser se escapar de todas essas desgastes, de todas essas ameaças, de tudo que é de pior, só voltar para o Senhor da vida e do destino, o Supremo Criador, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente. Volte para Ele, pede para Ele na oração, no quarto com a porta fechada, Ele vos abençoa e vós transitais incólume no meio desse lamar, sabe, de coisas que estão para vir. Tenho toda a minha parte. Coelho do Rio de Janeiro. Até quando o senhor ficará aqui na Terra? Quando terminará a sua missão? Ele fez uma pergunta e já deu a resposta junto. Eu, quando terminar a minha missão, o tempo que eu não preciso mais ficar aqui na Terra. Então, não vou morrer, como se alguns desejam, vou desencarnar. Vou sair do corpo, meu corpo vai ser devolvido para a Mãe Terra, e eu que vos falo, sou espírito, e vou para o Pai, depois de arrumar a casa, depois de instruir os que ficam aqui para começar uma nova vida. Leonardo, do Rio de Janeiro. Se o Pai é onipresente e onipotente, por que ele não acaba com as mazelas da humanidade? Interessante a pergunta dele, mas só que justamente porque ele deu aos seres humanos o livre-arbítrio, diferenciando ele dos seres bestiais, o ser humano tem um livre-arbítrio. Então, todas as mazelas, todas as coisas erradas que estão acontecendo aqui na Terra, foi o ser humano que, fazendo mau uso do livre-arbítrio, é que providenciou, que foi lentamente fazendo o que está aí. Então, ele não vai violar as leis que ele mesmo criou para agradar ao que me fez essa pergunta. Então, essas coisas vão acontecendo tudo naturalmente, porque Ele é o Senhor. E Ele protege sempre, mesmo nesses tempos horríveis, Ele protege aqueles que ficam fiéis a Ele. Não que vão para a igreja, não. Eu já disse há 2 anos. Tu, quando oras, é no quarto, fechada a porta, a hora do Pai Celeste. Em seguida, o que se passa, tua pessoa. Então, não é para ir para a igreja. E assim, no quarto, ora para o Pai. Tua casa vira um templo. Tua casa, se tu orar no quarto, pode fechar para o Pai. Ele despejará energias benevolentes em toda a tua casa e todos os teus parentes acabam sendo beneficiados. Tenho toda a minha parte. Spike de Florianópolis. Estou com muitos pensamentos ruins. O que eu faço além de orar ao Pai? Deixar de pensar ruim. Ora, Senhor, porque os teus pensamentos dependem do teu cérebro. Tu tens um cérebro só. Se tu pegar e usar o teu único cérebro para, além de orar ao Senhor, depois de orar ao Senhor, pensar positivamente, se tu fez a oração para o Senhor e ainda continua o pensamento, então é sinal que a tua oração nem foi feita. Ela não chegou lá em cima. Então tens que ir lá no teu quarto, fecha a porta, aprenda a orar o novo Pai Nosso, e daí tu vais orar ao Pai e Ele vai limpar a tua cabeça. Se na primeira vez que tu orar não deu ainda certo, faz uma vez mais. Bom, eu vou ensinar mais uma vez, depois se mostra onde eles podem ver. Vou mais uma vez mostrar a oração mais forte que alguém pode usar para comunicar, estabelecer a simbiose com o Senhor. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Graças te dou pelo manchar que emanei aqui. Aparta-me dos erros, ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, Pai. Esse é o novo Pai Nosso que devem aprender e orar pelo menos umas 3 vezes, de noite antes de dormir, de manhã ao amanhecer e uma vez no meio do dia. Fale para eles como é que eles podem ver, não dá para aprender assim tão rápido, onde podem achar. Pessoal, acessem os sites henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível a oração, o novo Pai Nosso. E também, através da literatura da Souch, o Despertador Explosivo. Você pode baixar lá no site, graciosamente, em PDF, onde contém não só a oração, como muitos ensinamentos de Henrique Cristo. Célia Duran, de Osasco, São Paulo. O senhor já foi Darwin, Anaximandro, em anteriores encarnações? Não, minha filha. Darwin, eu reconheço, e Anaximandro, que estavam inspirados por Deus. Antes de Darwin, Anaximandro, mais de 2000 anos. A chamada teoria da evolução não é teoria, sim inspiração divina. Só que eles são espíritos diferentes, distintos. Pode até ser, não posso garantir que Anaximandro e Darwin sejam o mesmo espírito. Pode ser, sim. Agora, não me concerne. Eu sou o Verbo de Deus. Eu vim aqui prometido, como eu prometi que eu voltei, e eles são eles. Tenham todos a minha paz. Carlos de São Paulo. Qual é o pior de todos os pecados? Pior de todos os pecados? Parece um absurdo, mas vou dizer. Que esse pior de todos os pecados parece tão inofensivo, e parece um absurdo, mas é justamente que ele protege todos os outros pecados, ou seja, ele que dá vida para os outros pecados. Esse pecado que eu vou dizer agora, que é o pecado de se afastar do Criador, se afastar de Deus. Se alguém é ateu, então que ela não invoca Deus, não comunga com Ele, não ora ao Senhor, essa ainda está mais protegida do que aqueles que sabem de Deus e não buscam nele o conforto, a segurança, o bem-estar, enfim, o que era melhor. Porque o ateu, quando ele é ateu, ele tem chance ele não tem culpa dos pecados, porque ele é ateu, não tem medo de ofender a Deus. Mas agora aqueles que sabem que Deus existe e eles desprezam, eles ficam desamparados à mercê. Então o pecado maior é esse, de não pedir ao Pai, porque ele quer saber qual é o maior dos pecados. O maior pecado é aquele justamente de tu não ter a proteção. O fato de tu não querer a proteção de Deus, não querer, tu preferir navegar sozinho. Então não é que Deus não se ofende com nada. Eu quero deixar bem claro também para eles que podem pensar, então isso é ofensa a Deus. Nada. Nenhuma coisa é mentira que alguma coisa ofende a Deus. Não. Qualquer coisa que fizerem de errado aqui ofende a lei de Deus. Aí a lei é que cai sobre aqueles que cometeu erro. Porque o teu cérebro, quando tu fizesse uma coisa errada, ele viu, tu viste que fizesse. Aí fica na tua consciência a consciência do que tu fizesse. E daí então, depois, se tu não pedir ao Pai proteção, não te arrepender, tu ficas cada vez navegando num emaranhado de desgraça que não tem volta. Então, pede ao Pai. Sempre eu estou aqui para dizer, mas ele só fala de Deus. Sim, eu estou aqui por isso. Estou aqui para falar justamente do Senhor, para dar proteção àqueles que precisam, e a proteção só tem quando tomam consciência da poderosa energia que emana de Deus. Tenham toda a minha paz. Tiago, de Belém do Pará. O que acha dos testemunhas de Jeová que não aceitam Cristo como Messias? Os testemunhas de Jeová são as pessoas que vão bater de porta em porta para tentar convencer os desavisados a deixar eles entrar na casa, contaminar a casa, onde eles vão tentar ensinar a Bíblia do jeito deles, né? E aqueles que não têm a proteção de Deus, deixam eles entrar. Daí lá, eles vão fazer na cabeça da pessoa, cada vez para mais distante de Deus, eles usam a Bíblia do jeito deles, e quem deixa entrar é tanto eles quanto os mormons. Por que alguém tem que entrar na tua casa para te ensinar a Bíblia de Deus? Por quê?
primeiro, para que isso aconteça, deve perceber que a pessoa não tem o que fazer. Entende? Porque se ela tivesse o que fazer, ela ia carpir um lote e não ia bater na porta dos outros. Porque bater na porta de alguém para ensinar, imagine a humilhação que ele submete o dono da casa. Eles vêm aqui para ensinar a Bíblia, ou seja, já de cara já querem dizer que são maior que o dono da casa. E querem entrar, né, para enganar, depois para vender um monte de livro, um monte de coisa, enfim, para aumentar o número de escravos que estão no mundo inteiro com essa onda de, note bem, salão das testemunhas de Jeová, note bem. Se for salão do reino de Deus, não, é salão das testemunhas, o salão deles. Ah, não, salão do reino das testemunhas, ou seja, eles reinam sobre os incautos que seguem eles. Pode ver, está lá, não está escrito salão do reino de Deus, não. Salão do reino das testemunhas de Jeová. As testemunhas, os cabeças, né, é que reinam dentro daquele salão. Tem todos a minha parte. Ou não é verdade? Então. Jason de Santana do Tabuleiro, Minas Gerais. Por que as pessoas do Antigo Testamento viviam mais? Porque os tempos eram outros. Agora mesmo aqui no planeta Terra atualmente, agora, tem muitas pessoas que estão, tem jovens que estão morrendo muito cedo, uns porque comem porcarias que não deviam, uma porcariada que ingerem, e outros também porque estão sem ocupação, estão no ócio. Tem muitas pessoas que eu vejo, é triste de ver, que elas não querem nem estudar nem trabalhar. E as drogas também. E as drogas, então, quer dizer, está tudo assim. Agora, em verdade, os personagens bíblicos também não viveram aquele tempo que lá está escrito. Por isso que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só Deus pode dar vida para aquelas letras. Então, imagine só... Matusalém viveu 1000 anos. Deus me livre. Não tem. Então, é que a contabilidade do tempo era diferente de agora. Pronto. Né? Agora, temos que ser realista, ser racional. Né? Então, que Deus, o Criador Supremo, ele não viola a própria lei para agradar alguns leitores de Bíblia. Né? Então, a Bíblia foi escrita por mãos humanas. Né? E aí o restante, quem quiser compreender a Bíblia, sempre reitera uma vez mais. Invoca o Pai no quarto porta fechada, como falei em Mateus 6, versículo 6, há 2 mil anos, e aí ele te instrui. Só ele pode dar vida para aquelas letras mortas. Tenho toda a minha paz. Eu entendi. Ana Lúcia Cerejeiras, Rondônia. O Apocalipse vai acontecer? Está acontecendo. Não vai acontecer, está acontecendo lentamente. Agora, pelo menos estou aqui. Ela não é obrigada a crer em ninguém, mas na Bíblia, no Apocalipse, está escrito que todo olho me verá. Como todo olho poderia me ver se não fosse através dessas máquinas fantásticas que Deus inspirou os engenheiros a fazer para esta época que eu estou vendo? Por enquanto, todo olho não está me vendo. Mas os que querem, os que estão sendo cutucados, são advertidos, despertados, no mundo inteiro tem gente me vendo. Tem gente me vendo na África, nos Estados Unidos, em todo quanto é lugar, até nos países que eu não pude visitar, estão me vendo. Então, e daí também está, isso é em Apocalipse 1, versículo 7, que todo olho me verá. E também está escrito em Apocalipse 1, versículo 14, que os meus cabelos estarão brancos da cor da neve antes de chegar o dia do Senhor. Portanto, eu não vou tingir o cabelo, mas está lá escrito que estarão brancos da cor da neve. Então, para aqueles que querem que eu morra logo, tem uns que até disseram que eu morri, e fiquem sabendo, meu cabelo tem que ser branco, não aconteceu, não dá. Muito bem. E daí também está lá no Apocalipse escrito que eu viria com um nome novo, em Apocalipse 3, versículo 12, porque meu nome antigo foi muito babujado, foi muito usado até por ladrões e salteadores. Então, meu pai me mandou vir com um nome novo, o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-E, Inri. Nome que Pilatos escreveu sobre minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, ele escreveu com uma intenção e Deus transformou na outra. Tenham todos a minha paz. Carlos Maia, de Portugal. Onde está o Padre Quevedo? Onde Deus permite. O corpo dele... Não é próprio, mas é verdade. O corpo dele foi para a Mãe Terra. Né? E ele, onde Deus permitiu, ele foi. Porque eu, da minha parte, pedi para o Senhor misericórdia por ele, porque ele fez uma coisa só, que
que eu testemunho, que eu sei correto aqui na Terra. Uma única coisa que eu sei, que ele testemunhou a autenticidade do sudário. Por esse motivo eu pedi ao Pai que fosse benevolente com a alma dele. Priscila, de São Paulo, o fim dos tempos está próximo? Acabei respondendo há pouco, né? Que o fim dos tempos está próximo. Quer dizer, cada um deve saber, pelo que está vendo, né? O fim dos tempos que ela se refere, segundo me consta, é o Fim do mundo. o fim do mundo. Então, qualquer pessoa que raciocina, por isso que ela está fazendo essa pergunta, porque ela está sentindo que algo está muito anormal. Está sendo... Os sinais estão evidenciando a proximidade do cumprimento do Apocalipse. Tenho toda a minha paz. Alfredo do Rio, ele pergunta, Henri, quando vai vir ao Rio de Janeiro? Quando meu pai permitir, né? Que eu estou cumprindo minha missão aqui. Eu falei muito no Rio de Janeiro, falei na Praça da Cinelândia muitas vezes, falei na Praça do Lido, em Copacabana, falei nas televisões que tinha lá na época toda. Enfim, falei muito. Eu amo o Rio de Janeiro. Sempre amei o Rio de Janeiro. Só que só posso ir lá quando for uma coisa inspirada por ordem do Pai. Se o Pai me der um motivo, lá estarei eu no Rio de Janeiro. Marines Alves, Porto Velho, Rondônia. O Espírito Santo está com você? Antes de eu terminar, eu quero dizer para esse carioca aí, que por que ele não vem aqui? Seja bem-vindo. Pronto. Bom, agora quanto ao Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo é um Espírito que não peca mais. Por isso que é santo. Então, meu Pai é meu Senhor e meu Deus. Eu sempre estou pedindo a Ele, invocando Ele. E se o Espírito Santo, que não peca mais, algumas vezes se acerca de mim para me ajudar na minha missão, eu vejo com bons olhos. Tenho toda a minha paz. Pai, Filho e Espírito Santo. É o nome da SOST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. SOST. Tenho toda a minha paz. José Eduardo, professor José Eduardo, de Garanhuns, Pernambuco. Foi Judas ou Pedro o maior traidor de Jesus? Bem, os motivos foram diferentes. Judas traiu por interesses políticos, econômicos, né? E até se arrependeu depois, né? E o Pedro me negou 3 vezes, porque na cabeça dele, é bom que ele fez a pergunta para eu falar de novo, explicar. Na cabeça dele e dos demais discípulos, excluindo João, eles se sentiram traídos quando eles me viram manietado, despojado de minhas vestes. Mas olha só, o amor que eles tinham por mim virou ódio até. Onde é que se viu? Como nos enganou? Como é que pode? E como é que nós acreditamos nele? Imagina que Deus ia permitir que uma coisa dessa fosse feita para o Filho de Deus. Aí o amor virou ódio, né? Momentaneamente. Aí depois, tanto é que se alguém olhar a Bíblia, vê que quanto demoraram para acreditar que eu ressurgia. Não ressuscitei. Meu corpo foi para a Mãe Terra, José de Arimateia recolheu ele da sepultura primitiva e me deu uma sepultura anônima quando ele percebeu que estavam começando a planejar, ultrajar o meu corpo. Então lá ficam só os meus lençóis que me envolviam, que hoje se chama sudário, né? Então, quem quiser entender, entenda, né? Agora cada um tire suas próprias conclusões. Tenho minha parte. Eduardo, de Maceió, Alagoas. Quando os mortos ressuscitarão? Nenhum morto ressuscita. Inclusive o próprio Lázaro, para aqueles que querem saber, qualquer um que estiver morto e ressuscita porque não estava morto, estava em estado de catalepsia, que agora a ciência conhece. Porque o sangue, depois que coagula, não há milagre para fazer ele voltar à vida. E é no sangue que Deus é onipresente. Então, quando uma pessoa fenece, que o sangue coagulou, o corpo todo enrijece, e daí ninguém pode fazer, nem Deus faz ele voltar, porque é Deus que criou as leis, e Deus não vai retroceder em tudo que ele fez, ele não faz a vontade de ninguém, faz a vontade dele, que tem toda a minha paz. Bruno Nascimento, de São Paulo. Henri, por que Deus criou primeiro os dinossauros, depois os exterminou, e só então depois criou os seres humanos? Isso é a opinião dele, né? Isso é a opinião dele, que Deus criou primeiro o dinossauro. Então, eu não comungo com esse pensamento, né?
O que Deus criou foi tudo que existe, tudo. E o que sobrou agora são os que estão aqui na Terra. Entende? Então, eu não estou dizendo que não existiu dinossauro, mas eu não tenho por que dizer por que ele criou antes. Quem disse que ele criou antes o dinossauro para depois o humano? Quem disse? Está na ciência, senhor. Os dinossauros Está na viveram ciência. milhões de anos antes dos primeiros seres humanos existirem. Teve uma destruição, mas aí só Milhões, depois que eles milhões, faleceram, milhões. os mamíferos Ah, é? puderam evoluir, sim. Pois isso eu ignorava isso. Milhões e milhões. E tem arqueólogos já encontraram Sim, sim. ossos A de... ciência sabe. Então essa pergunta eu não posso responder, só meu pai responde diretamente para ele se ele quiser. Emanuel Curitiba, como posso ter livre-arbítrio se tudo é da vontade do Pai e não da minha? Depende, né, meu filho? Como é que pode? Até essa pergunta que ele fez para mim agora, ele fez porque ele quis fazer. Entende? Ele, inclusive, ele vai comer na mesa quando ele tem apetite e a vontade dele. Ele vai banhar-se no banheiro, vai lá tomar banho, quando ele sente vontade. Então, Deus não obriga, não é assim. A vontade de Deus é a plenitude, é tudo harmoniosamente bem. Ele deu livre-arbítrio para cada um fazer o que quiser. Aí, quando alguém faz coisa errada, talvez ele está querendo falar isso, que quando a pessoa faz uma coisa errada, é castigado. Mas claro que ele criou o homem, deu livre-arbítrio, quando ele faz mau uso do livre-arbítrio, então não é que Deus castigue, sim a lei que castiga. Eu não entendi bem essa pergunta dele, mas em todos os casos, depois Ele dessa... pensa que tudo que acontece é da vontade de Deus. Daí ele perguntou onde está meu livre-arbítrio nesse A contexto. vontade de Deus é a plenitude de todos. Agora, não, é muito triste ver que uma pessoa não enxergou isso ainda. Por exemplo, tu também pensa assim? Eu entrego a minha vida a Deus. Então, eu abdiquei do meu livre-arbítrio. aí pronto, aí é outra, entendeu? Agora entrega a vida a Deus. Agora a pessoa achar que Deus está querendo me insinuar que Deus prometeu tudo e está tudo dependendo. Não. Tanto é que ele pode agora mesmo, se ele quiser, sair de casa e fazer o que ele quiser na rua sem pedir autorização de Deus. Então, como é a vontade de Deus? Entende? Ele pode sair agora de casa e vir até para cá, se quiser. Né? Então, aí, vocês já entenderam o que eu estou falando? Como é que, eu estou entendendo o que ele quer dizer. Ele se enganou, ele acreditou que Deus deu livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, tudo dependendo da vontade de Deus. Tudo tem destino. Porque eu acho que ele fica pensando, por que eu tenho livre-arbítrio se existe o destino? Não adianta eu querer optar se eu vou acabar caindo na... Mas a gente que programa o destino de acordo com nossas ações. Claro, nós programamos os... Ele, por exemplo, se ele é casado, um dia ele casou. E casou porque um dia ele encontrou uma mulher e gostou dela e casou. Por acaso ele pediu... Se Deus sabe o que vai acontecer, Sim. então como que eu vou conseguir mudar aquilo lá na frente? Tem como mudar? Se Deus já sabe o que vai acontecer. Mas ele sabe tudo, isso é verdade, ele sabe tudo. Então não tem como mudar. Aí Então, é que está, mas peraí, ele sabe tudo. Então vamos lá, agora eu vou te explicar para ti, então vamos ver se ele entende também. Deus sabe tudo. Ele sabe que tu vais mudar para cá, para lá, onde tu for. Né? Então faz de conta que tu resolvesse ir agora para São Paulo. Mas não está no teu programa, não está. Enfim, tu resolvesse ir. E daí tu não sabia que tu queria ir, nem ninguém aqui. Mas ele sabia, entende? Se fosse o gado. no caso, a vontade dele, então. Não, aí é que A dá. vontade, ele deixou você ter essa vontade. Entendeu isso? A partir do momento que tu decide uma coisa, por exemplo, tu estás aqui, tu vies ser meu discípulo, né? Há muitos anos atrás. Né? Então ele te inspirou, te mostrou que tu podia ser discípulo. Né? E também me mostrou, certo? Porque ele que te escolheu. Sim. Mas só que tu podia não ser. Tu podia dizer não, podia mudar de plano. Podias. Mas ele já sabia que eu ia... Sim, mas se tu mudasse de plano, também ele sabia que tu mudava. Nesse caso que eu acho que ele pensa, isso é tudo da vontade de Deus, porque Deus já sabe o que vai acontecer. Sim. Né? Eu acho que é nesse Mas contexto. eu acho que ele tem que vir fazer essa pergunta para mim, senão eu vou enroscar nessa pergunta o resto da noite. Né? Ele tem que ler aquela circular, que tem circular falando disso lá no site, Qual é? sobre o livre-arbítrio. Ele que vai Só ler colocar circular. lá. Só colocar lá. Porque desse jeito que ele está. Eu compreendi o que ele falou. Entendi. Só que ele está sendo equivocado, interpretando que Deus, porque Deus sabe tudo, então Deus
não deu a ele o livre-arbítrio? Deu, mas justo porque ele é o Senhor da vida e do destino, ele sabe qualquer ato que tu praticar. Ele sabe. Então, logo tu tem Deus direito. Deus permite tudo. Claro. Então, mas não pode Castiga ser. ou premia conforme- Agora ele está compreendendo. Nossa, Vai, né? vamos. Deus castiga. Não, Deus não castiga, a lei castiga. A próxima Uma última pergunta para eu pedir o pai a benção. Geraldo, era Geraldo de Lavras, de Minas Gerais. É bom anotar bem o nome da pessoa, de onde é, para não ter problema, né? Sim, ele é Geraldo de Minas Gerais, tá? Ele não falou a cidade. Tá. Henri Cristo, o que você acha das igrejas dos Mormons? Acabei de falar dela, fundada pelo José Schmidt, que depois foi assassinado, e os patos que estão lá até hoje, batendo nas portas, querendo convencer outras pessoas. Juntou junto com a Claro, é dois DGG, a mesma coisa. A pessoa pode ter chego depois. que chegou depois Tá, chegou tá agora bom. na minha live. Daniela de São Paulo. Para mim, não existe inferno. Existirá futura restauração universal? Estou certa? Certíssimo, não existe inferno. O inferno é na tua cabeça e tu viola a lei. Ela esquenta. E se tu vive dentro da lei, em harmonia com Deus, é o paraíso. O inferno foi inventado pelos apóstolos do Constantino, que arranjaram um inferno com um demônio, com um garfo espetando, as pessoas queimando e o garfo ainda vai espetar. Tudo isso aí, fizeram um gibizinho e distribuíram para os católicos. Quando eu ainda era criança eu vi isso. E daí, tudo a intenção de dominar, de ameaçar, de fazer as pessoas ter medo, para poder dominar os seres humanos pelo medo. Todas as religiões, no final, é isso aí. Tanto é que há 2000 anos me crucificaram porque eu não concordei. Eu não tive medo. Eu fui lá, escutei os vendedores do tempo. Então eles viram, eu era um ser estranho que tinha que se livrar, senão outras pessoas iam pensar como eu. Então, vou pedir parabéns. Em seguida. Posso dar um recado antes, Ana? Uhum. Então, pessoal, para as pessoas que perguntam e sentem no coração vontade de criar um vínculo com o Reino de Deus formalizado pela Souch, podem fazer suas doações espontâneas através do Pix, pixsouch@gmail.com. Lembrando que Henri Cristo não pede nada de ninguém, não chantageia o dízimo e não cobra por sacramentos. Reiterando o Pix, para quem quiser fazer doações espontâneas, é pixsouch@gmail.com. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento de invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acércate de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitares vendo a vai da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsidade de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim.
Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando imperares, se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chama-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse, pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela SUST. Eu, primogênito, reencarnei, renasci. INRI é o meu novo nome. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRI. O nome que Pilatos escreveu sobre minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Agora eu peço ao Pai a bênção. Eles que querem participar, colocam as mãos assim. O Senhor vos abençoará sobejamente. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua e toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos, até breve e até sempre.